Tá começando a gravação aqui, tá, pessoal, da aula. Então, vamos lá. A aula de hoje, né, como eu estava falando para vocês, né, é o final do capítulo 5. Faz as questões com malha de circuito. Beleza, Felipe. Deixa eu pegar aqui o Moisés, o volume 3, cara. Volume 1, volume 3. Ver se tem aqui uma questão sobre isso. Eu acho que eu não tenho aí esse livro aí Cadê aqui circuitos aqui, a parte de circuitos. Corrente elétrica. Lei da indução. Alta importância. Vamos aqui o circuito aqui. Pronto. Aqui esse colocou um circuito de corrente alternada. Que é bem interessante também, o circuito de corrente alternada. Depois ele colocou filtros, ó, se vocês observarem aqui. Então, filtros. Se dá para ver aqui. Acho que não dá tanto para ver não, porque tá, não contou no livro, vocês estão aí. É o volume 3 do Moisés, capítulo 10. Ele tem o... Dá para ver mais ou menos, né? Ele vai falar um pouquinho de impedância. Aqui ele vai falar de circuito com... Mostra que o circuito da figura tem duas frequências possíveis de aceleração, calculo. Duas frequências possíveis de acelerar de... O circuito RLC em paralelo, calcula a frequência angular das oscilações livres constantes. Tá. Tem um problema aqui que ele colocou, que é o seguinte. Do Moisés, tá? Deixa eu botar aqui. Tá aqui um novo, aqui um... Ó, se vocês conseguirem observar aqui, você tem circuitos aqui, ó. Tem vários circuitos aqui, né, obviamente. Cada circuito desse daqui representa uma questão, certo? Tem um circuito aqui que ele botou em paralelo, um lado RC e o outro lado RL, tá? É o Moisés, volume 3, cara. Eu não sei se eu tenho aqui esse livro. Acho que eu não tenho, não. Acho que eu não tenho, não. Moisés, volume 3. Volume 3, capítulo 10. Encontra aqui rapidinho. Exercício resolvido do Moisés, volume 3, capítulo 10. Eu não quero os exercícios, quero as questões. Vamos ver se tem aqui. O cara colocou aqui os circuitos, né? Tá vendo aqui? Esse daqui é o circuito. Aquele outro colocou o LR, o LC e o LR. Só que aqui ele colocou RC, né? RC e LR. Esse aqui tem outros. Aí, cada um desses circuitos aqui, se você observar, é uma equação diferencial. Tá? Mas eu não queria o exercício resolvido, eu queria o... Professor, mandou o link. Mandou o link? Já acho. É esse, né? É esse daqui. Página 229. 237. Materiais magnéticos, é esse mesmo. Tá? Se vocês observarem, cada um desses... Esse daqui é um circuito em paralelo, né? Vocês podem observar, só que ele pede aqui para calcular a potência, né? Aqui você tem uma chave que é ligada, que a capacitor demonstra que para um determinado tempo, metade da energia fornecida, bateria armazenada no capacitor, e a outra metade está dissipada na resistência. Isso aqui é bem legal, bem interessante, né? Mas aí você tem que calcular a energia, né? Que eu não passei isso para vocês, como calcular a energia.
Só que a energia você pode calcular isso em termos do trabalho lá. Então, capacitor carregado, voltagem, tá vendo? Aqui, isso aqui é da voltagem. Demonstra que o circuito tem duas frequências possíveis de oscilação. Isso aqui é legal. Isso aqui dá para fazer. Vocês têm possibilidade de fazer isso. Agora, eu não estou vendo quais são os pontos aqui. Os pontos A e B aqui que a gente está pegando. E aqui tem 3 malhas, né? Vamos pegar essa figura aqui, vamos botar lá. Para a gente ver se a gente consegue resolver. Né? Que é isso aqui. Certo? Vamos botar aqui. Se tiver dúvida, qualquer coisa, vocês me ajudem. Certo? Você tem aqui um circuito qualquer, tá? É fácil entender que aqui é uma malha, aqui é uma malha, e aqui é outra malha. Todo mundo entende isso? E você tem a malha de cima. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entende isso? Sim. Sim, né? Então, você tem aqui 3 malhas. Eu vou chamar isso aqui de malha 1, malha 2, e aqui a externa, malha 3. Você tem 2 nós, certo? Você tem 2 nós. Tá? Se você tem 2 nós, significa dizer, por exemplo, se você tiver uma corrente I passando para cá, uma corrente I, essa corrente I ela é dividida em 2 correntes, uma corrente I1, e aqui você teria uma corrente I2. Todo mundo tem isso de boas? Né? Aí você vai montar as equações. I1, I2. Quais são as equações que você vai montar? Primeiro, você vai dizer que I é igual a I1 mais I2, tá? Eu estou supondo que isso aqui está acontecendo, tá, pessoal? Estou supondo. Certo? Segundo, você vai colocar aqui quais são as componentes que está aqui nesse circuito. Lembrando o seguinte, ó, a corrente aqui está passando nesse sentido aqui nesse capacitor. Está passando nesse sentido aqui no indutor. E aqui está o contrário, a corrente está passando nesse sentido aqui, ó, nesse capacitor. Então, a corrente nesse capacitor está passando ao contrário, né, do sistema. Então, a gente tem que levar em consideração como é que seriam os sinais, tá? Lembrando que o somatório de todos os potenciais é igual a 0. Então, vamos lá. Primeiro aqui, nesse capacitor aqui, como é que seria? Na malha 1. Vamos construir as equações da malha 1. Certo? Essa daqui do I aqui, isso aqui vale para qualquer malha. Tá? Somatório dos potenciais é igual a 0. Malha 1. Todo mundo entende isso? Sim. Quanto é o somatório do primeiro capacitor? Né? Você tem o primeiro capacitor, você tem o somatório do indutor, você tem aqui o potencial do capacitor 2, que é o capacitor do meio ali, que está passando a corrente 1, certo? Isso aqui é igual a 0. Vamos lá, quanto é o potencial do capacitor 1? Aí tem que lembrar uma coisa, eu não sei se o livro coloca isso para vocês, né, no livro quem está adotando o livro do Zil, e eu não sei se esse livro aqui também coloca, que é esse negócio do sinal do potencial, quando a corrente está passando num sentido, está passando no outro, em relação ao capacitor. Ou se ele não faz essa distinção. Ó, porque tá vendo, ó, quando tá nesse sentido aqui, ele coloca tudo como positivo. Professor, no ZIL, na Ah, parte de circuitos, ele não fala nada disso, não. Na parte de circuitos, pelo menos. ele não fala nada disso não, né? Não, na 5.1.4 não fala nada disso. Pronto. Então, vamos levar em consideração que esse sinal aqui seja positivo. Mas existe uma diferença, tá? Entre você vir para cá e você vir para cá. Você tá vendo, ó? Esse cara. Não, esse aqui tá certo. Esse aqui não vai sentir diferença nenhuma, não. Porque tá sempre nessa mesma direção, né? Tá sempre no sentido anti-horário. Esse daqui tá no sentido anti-horário, mas esse daqui tá no sentido horário, tá vendo, ó? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? O sentido da corrente? Mas isso em termos da malha 2, né? Não?
Em termos da malha 1, o que é que acontece? Está todo mundo no sentido anti-horário, não é? É. Em termos da malha 2, aí tá 2 está no sentido anti-horário, mais 1 está no sentido horário, não é isso? Uhum. Pronto. Então, em termos da malha 1, se a gente considerar que o sentido anti-horário é o positivo, né? Então, você teria o potencial é a carga sobre a capacitância. Então, ficou Q sobre C. Mais do indutor L dI dt, né? E esse I aqui é o I mesmo. Mais o outro aqui vai ser Q sobre C. Só que esse Q aqui, esse aqui é Q, e esse daqui vai ser Q1. Todo mundo entende isso? Que isso aqui é Q1? Tá tudo bem, pessoal? Tudo de boa? Por que que eu? Porque a corrente que está passando aqui é a corrente que é relacionada a I1. Ou seja, você teria uma carga 1. Não, tá certo. Né? Porque isso aqui é a mesma coisa de você dizer o seguinte, ó, que dq dt é igual a dq1 dt mais dq2 dt. Beleza? Aí a outra equação você vai ter Q2 sobre C mais L di2 dt menos, né, Q1 sobre C. Isso aqui é igual a zero. Tranquilo? Então, substituindo lá no... Não, Colocando não tá aqui. tranquilo, não. Por que não? Por quê? Por que Q sobre C não era para ser Q duas linhas, não? Aonde? Aqui? Não, no outro lado. Q, ali, Aqui? ó. Não, do outro. Aqui? Não, professor, no começo, a primeirazinha. Isso. Aí embaixo, não era para ser Q duas linhas, não? Mas não é o potencial no capacitor. No capacitor você tem carga igual a C vezes V. Ah, você tá falando, você tá fazendo aí pela de malha em malha, né? É, de malha em malha. Ah, então beleza. Tá certo. De malha em malha. Né? E você tem aqui, ó, então, você vai ter que Q', né? Vou botar só Q', tá, pessoal? Para representar dQdt é igual a Q1' mais Q2', né? E você tem também que Q sobre C mais DL D 2 de Q dt2 mais, vamos botar só Q2' aqui, mais Q1 Q1 sobre C, isso aqui é igual a zero. Você tem aqui também Q2 sobre C, mais L, Q2 linha, né? Menos Q1 sobre C, isso aqui é igual a zero. Tranquilo até aí, pessoal? De boas? E você tem a outra equação, que é a equação da malha externa. Tá? Repara que esse cara está passando todo no sentido anti-horário, na malha externa. Todas as correntes estão passando no sentido anti-horário. Certo? E na malha externa, o que é que tu vai ter na malha externa? Tu vai ter, deixa eu botar aqui essa figura aqui de novo aqui, mesminha. Isso tudo só para montar um sistema de equações diferenciais, para depois a gente resolver o sistema de equações diferenciais. Tá? Desse circuito. A malha externa, né? Lembrando, aqui tem I, aqui é I. O que está passando aqui é I1, e o que está passando aqui é I2. Então, você tem aqui Q2 sobre C, você tem aqui mais L, Q2, duas linhas, você tem aqui L, Q, duas linhas, você tem aqui C, não, Q sobre C. Isso daqui é igual a zero, tá?
Se você olhar essas duas expressões aqui e somar elas, é a mesma expressão que tem essa daqui, ó. Ou seja, essas expressões aqui estão corretas. Tá? Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Posso apagar isso aqui? De boas? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal, até aqui? E aí, galera, todo mundo entendeu? Será que o meu fone está desligado? Tá não. Tá não, né? Então, não entenderam, né? Ou entenderam? Eu só não entendi porque tem LQ duas linhas, embaixo tem LQ2 duas linhas. Não deveria ser o mesmo LQ, não? Porque o que acontece aqui, Felipe? Aqui estava passando a corrente 2 nesse, meu nome disso aqui? Solenoide, né? Tá vendo, ó? É a corrente 2 que tá passando. Uhum. Ah, tá. E aqui tá passando é a corrente I, ó. Aqui tá passando a corrente I. E aqui tá passando a corrente I2. Ah, tá. Entendi. Tá? Aí você tem um sistema de equação diferencial, né? Certo? Com 3 variáveis, 3 incógnitas, né? E você teria que resolver esse sistema. Então, como é que você resolve isso aqui? Pode usar aquele negócio lá que a gente aprendeu no capítulo 4? Pode usar aquele negócio, pode usar o que vier na cabeça, cara. Não teria problema nenhum. Tá? Aí, se você escrever dessa forma, dessa forma, repare que aqui não tem quelinha, né? Mas isso aqui você pode escrever, então, como sendo D de Q igual a D, Q1 mais Q2, né? Enquanto que aqui você está escrevendo 1 sobre C mais L D2 vezes Q mais Q1 sobre C. Isso aqui é igual a zero. Essa daqui você está escrevendo 1 sobre C mais L D2 Q2 menos Q1 sobre C. Igual a zero. Primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que reduzir esse sistema para uma única variável. Como é que tu reduz esse sistema aqui para uma única variável? Você está vendo aqui que tem 3 sistemas, no caso, né? Tem três equações. Tá? Pode começar somando as duas para tirar o Q1. Acho que daria. Certo. Pode começar somando as duas para tirar o Q1. Aí depois deixaria tudo em função de LD ao quadrado em função do resto. E por que não pegar primeiro esse daqui, o Q1 daqui, botar aqui, botar aqui? Você está contando com o de cima, né? É que eu estava vendo só as duas de baixo. Porque se você ver só as duas de baixo, eu posso dizer, então, ó, que você vai ter 1 sobre C mais LD2, certo? Vezes Q mais Q2. Isso aqui é igual a zero, correto? Sim. Né? Aí aqui você teria uma cor do tipo 1 sobre LC mais D2, que multiplica Q mais Q2. Isso aqui é igual a zero. Aqui você tem uma solução da equação diferencial, né? E você teria aqui uma função que seria cosseno seno, né? Porque você tem 1 sobre LC, ou CL mais D2, né? Que multiplica Q mais Q2, isso aqui é igual a zero, tá? Então, para isso aqui acontecer, você teria que ter esse cara igual a zero aqui, né? E você tá vendo que esse cara aplica tanto nessa daqui, como aplica nessa daqui, tá vendo? Sim. Né? Então, eu posso dizer que isso aqui, na realidade, é algo do tipo 1 sobre CL. Eu vou dizer que a raiz de 1 sobre CL é igual a 1 ômega zero. E eu vou dizer que a raiz de 1 sobre CL, ou de LC, tanto faz também, né, é igual a 1 ômega 1.
Quem é esse ômega 0? Ômega 0 está aplicando o quê? Tá? E o ômega 1 vai estar aplicando em Q1. Q2, no caso, né? Ômega 2 aqui. Beleza pura? Tá tranquilo, Felipe? Tá. Né? Aí aqui você vai ter, eu posso dizer então que você vai ter algo do tipo D2 mais ômega 0 ao quadrado, que multiplica Q, mais D2 mais ômega 2 ao quadrado, que multiplica Q2. Isso aqui é igual a zero, certo? Aí você chama D de M, né? Você teria um M aqui, aqui você teria um N, por exemplo. Aí você teria M ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado, igual a zero. Daqui você tira que M é igual a mais ou menos I ômega 0, certo? Onde esse ômega vai ser a frequência, né? E você teria aqui N mais ômega 1 ao quadrado, igual a zero. Daqui você tira que N vai ser igual a mais ou menos I ômega 1, ômega 2, né? Ômega 2 ao quadrado. E ômega 2, pronto, tá certo. Tá? Como aqui a função foi uma função complexa, o resultado é tipo periódico, né? Tipo cosseno e seno, não é? É. Tá? Então, você vai ter, como ele falou lá no sistema lá, né, lá na questão, né, ele pede para fazer o quê? Ele pede, demonstre que o seguro da figura tem duas frequências possíveis de oscilação. Mesmo sendo um circuito desse jeito aqui, que você está colocando filtros, né, esse filtro de capacitância, você gera duas frequências de oscilação, quando você vai resolver a equação diferencial. Belezinha? Dá para entender isso? Tá de boas? Ficou tranquilo, pessoal? Meio complicado, porque isso aí já é um passo a mais do que a gente estava fazendo antes. Então, eu mesmo não estou muito habituado, não. É. Mas veja, isso aqui simplesmente, como você diz, é um passo a mais. É uma aplicação a mais do de equação diferencial, que você está pegando um circuito, está construindo as equações de cada uma das malhas e está resolvendo um sistema de equações. Coisa que você viu no capítulo 4, tá? Como você mesmo falou. Então, você está aplicando somente essas ideias lá do capítulo 4. Por exemplo, essa questão aqui, ele fala, no circuito RLC, em paralelo, calcula a frequência angular de oscilações e a constante de amortecimento. Como é que você faz isso? Você tem um circuito RLC em paralelo. Cadê aqui? Pegar esse circuito aqui. Tá? Você tem um circuito RLC em paralelo. O que é que acontece com o potencial quando ele está em paralelo? Ou melhor, né, você pode dizer até o seguinte, aqui tem uma corrente I, de novo, aqui tem um nó, então aqui vai ter uma corrente I1, aqui vai ter uma corrente I2. Você vai ter novamente o sistema de equações, não é? E você vai ter três equações. Quais são essas três equações? A da voltagem do resistor? Ó, 1, 2, e você tem aqui o geral, que é o 3. No circuito 1, quais são as equações que você tem? Na malha 1. Do resistor e do capacitor? Resistor e do capacitor, não é? Então, o resistor está passando por uma corrente I, correto? Aham. E o capacitor está passando por qual corrente? I1. I1. Então, é Q1 sobre C. Isso aqui é igual a zero. Na malha 2, o que é que você tem? Capacitor e o indutor. Pronto. O indutor Eletromagnético. L, D, I2, DT, correto? Sim. E o capacitor está contrário, né? Repare que a corrente aqui está passando nesse sentido e o capacitor está passando ao contrário. Então, é menos Q1 sobre C. Isso aqui é igual a zero, correto? Por que o senhor colocou menos mesmo? Perdão. Ó, repara que esse cara está indo desse lado e esse cara está indo desse lado. Né? Mas quando você olha em relação ao sentido aqui do circuito, né, essa corrente está indo aqui nesse sentido. Mas quando olha para essa daqui está passando no sentido oposto. Entendeu o que eu quero dizer?
Aqui está indo no sentido anti-horário. Essa corrente aqui está passando. Corrente 2 está indo no sentido anti-horário. Mas a corrente 1 está indo no sentido horário. Ah, é verdade, verdade. Olhando em relação à malha. Em relação à malha, exatamente. E a malha Ah, 3. entendi. Uhum. E a E a malha malha 3 é, 3. é o resistor e o indutor, né? Então, você vai ter L, ó, sentido anti-horário, né? Ó, tá vendo? Todo mundo está no sentido anti-horário. Então, você vai ter L, DI2 DT, mais R, vezes I. Isso aqui é igual a zero, não é? Repare que essa equação 3 aqui, você reduz ela da equação 1 em 2. Se você somar essas duas aqui, ó, fica essa equação aqui, não fica? É, Beleza? E você ainda tem outro detalhe, que I é igual a I1 mais I2, não é? Aí o que é que tu faz? Tu tem essa equação aqui, essa equação é redundante, então você não precisa dela, mas tu tem essa equação aqui, tá? Que tu tem que, de alguma forma, ela tem que aparecer em algum canto aqui. Tem que acontecer alguma coisa aqui para você poder, olha, eu consigo escrever isso em termos de duas equações só. Por exemplo, se eu pegar aqui, substituir I por I1 mais I2, na equação 1 ela vai se transformar desse jeito. A1, certo? Eu estou substituindo I por I1 mais I2. Então, você vai ter R, I1, mais R, I2, mais Q1 sobre C. Isso aqui é igual a zero. Na equação 2, tu vai ter L, DI2, DT, mais, no caso não é menos, menos Q1 sobre C igual a zero. Beleza pura até aí? Repara que agora eu tenho duas equações só, e essas duas equações estão relacionadas somente a 1 e 2. A 1 e 2. Então, o I foi-se embora. Então, agora eu consigo resolver esse sistema só com 1 e 2. Vou colocar aqui em algum canto aqui. Então, você tem R e 1, né? Mais Q1 sobre C, mais R e 2. Isso aqui é igual a zero. Você tem L, DI2, DT, mais, menos no caso, né? Q1 sobre C igual a zero. Correto, pessoal? Correto, né? Agora eu vou botar todo mundo em termos de Q. Onde tiver derivada, vai ficar ponto, tá? Então, essas equações se transformam no tipo R, Q1', mais Q1 sobre C, mais R, Q2'. Isso aqui é igual a zero. E aqui você vai ter L, Q2', Q2, duas linhas, né? Menos Q1 sobre C, isso aqui é igual a zero. Tranquilo até aí, pessoal? E aí, galera, até aqui tá tudo bem? Tá indo. Você tá fazendo então substituições até agora. Exatamente. Aí eu vou multiplicar todo mundo aqui por C, tá? Só para poder... Vai ficar RC, Q1', mais Q1, mais R, Q2', RC, né? RC, foi mal. R, C, Q2', isso aqui é igual a zero. Aqui desse lado você vai ter LC, Q2, duas linhas, menos Q1, igual a zero. Aí eu vou colocar lá na outra página, né? Você tem RCD, é o D é o operador, né? Mais 1, mais 1. Aqui vezes Q1. E aqui você vai ter RC mais RCD Q2. Isso aqui é igual a zero. Beleza por até aí, pessoal? Botei em termos de operador, né? Aqui você vai ter
LC D2Q, é isso mesmo? É. Menos Q1, isso aqui é igual a zero. Como é que eu faço para resolver isso aqui, hein? Você lembra? O senhor tem que... seria bom se o senhor multiplicasse, por exemplo, embaixo, RCD mais 1. Passa esse Q1 embora. E ficar só o Q2. Pronto, então embaixo eu tenho que pegar RCD mais 1. Se eu fizer isso, você vai ter LC, né? Aqui você vai ter RCD mais 1, D ao quadrado, que não é isso? Que é 2. Menos RCD mais 1, isso aqui é igual a zero. Q1. Se eu somar com aquele cara, né, somando esses dois aqui, né, somando aqui a equação aqui, que eu vou chamar aqui de 3, com a equação aqui, que eu vou chamar aqui de 1, eu somar esse cara aqui, desaparece com esse, né, então ficaria só esses dois. Aí fica LC, RCD mais 1, deixa eu botar isso em azul, mas tá um nó na minha cabeça aqui. LC, RCD mais 1, D ao quadrado, Q2, mais RCD, Q2, isso aqui é igual a zero, né? Aí eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa de ser LC, RCD mais 1, D ao quadrado mais RCD, Q2, isso aqui é igual a zero. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? E aí, pessoal, todo mundo entendeu isso? Uhum. Sim, né? Aí eu posso colocar algumas coisas aqui em evidência, né? Primeiro o D. Eu posso botar o D aqui em evidência. Mas eu posso transformar esse cara todinho aqui em M. Então vai ficar LC. Eu multiplicar RC. M mais 1. M ao quadrado mais RC. M. Isso aqui é igual a zero. Daqui você tira que M é igual a zero, a primeira solução, né? Aí você teria que RC, LC, RC, M mais 1, M mais RC igual a zero. Né? Aí aqui aqui a gente vai ter L, RC ao quadrado, M ao quadrado, mais LC, M, mais RC, isso aqui é igual a zero. Eu vou dividir todo mundo por esses L's, RC ao quadrado, tá? RLC ao quadrado. E a gente vai ter aqui M ao quadrado. Aqui eu estou dividindo por esse cara. Vai ficar RC embaixo. Mais M sobre RC. Mais em cima, aqui vai ficar RC. Então aqui vai dar 1 sobre LC. 1 sobre LC. Isso aqui é igual a zero. Mas se eu não me engano, ele chama esses caras aqui daqueles fatores lá, né? Do ômega e do gama, não é? Esse fator aqui é o gama. Gama é igual a raiz de 1 sobre RC, não é não? E o ômega, que ele chama, é a raiz de 1 sobre LC. Não é assim, não? Aí você teria que resolver só essa equação diferencial, levando em consideração quem seria quem é o ômega aqui, tá aqui. O ômega zero, ele chama assim, ó. Ele é 2 vezes a raiz de LC. Certo? E o outro lá, cadê o gama lá? Aqui a gente tem que pegar no livro do Moisés, né? Professor, Pois não? dá para perceber que esse livro aí parece que ele não aborda muito, não aborda EDO, né? É como se a gente estivesse fazendo, usando EDO, mas o livro
faria de outra forma, né? Na realidade, esse livro aqui é um livro de física, tá, Botelho? Sim, eu sei. Eu tô dizendo porque tem tanta formulazinha aí, então é como se, é o que eu tô querendo dizer. A gente tá fazendo usando EDO, só que uma pessoa que for fazer só por esse livro aí, faria usando sem nenhum um pingo de EDO. Isso aqui é fato. É isso, tá aqui, ômega ao quadrado é igual a isso. Cadê, macho? Definições aqui, que ele tá pegando ressonância. Mas, enfim, deixa lá, tá? Então, aqui, o que a gente tem que fazer aqui é encontrar esse M, né? Se a gente chamar isso aqui disso aqui, tirando aqui a raiz, né? Isso aqui deixa a raiz, isso aqui sem a raiz, certo? Você vai ter aqui M ao quadrado, mais gama M, mais ômega ao quadrado, isso aqui igual a zero. Aí o M vai ser igual a menos o gama, mais ou menos a raiz quadrada de gama ao quadrado, menos 4 vezes ômega ao quadrado. Tá, ele chama isso aqui de 2 vezes, pronto. Pronto, aqui bota um 2 aqui, aí bota o 4 aqui, aí bota 2 aqui, aí que dá certo, porque M ficaria igual a menos gama, mais ou menos a raiz quadrada de gama ao quadrado, menos ômega ao quadrado. Pronto. Acabou-se, né? Aí você tem que a solução depende desses caras aqui, né? Obviamente. Belezinha, pessoal? Acho que ele dá a solução, o valor para você achar as coisas, condição de contorno, para você terminar a questão. É só aplicar as condições de contorno, né? Acho que ele dá os valores, né? Eu acho que eu vi 10 ohms, alguma voltagem, se não me engano. Pois é. Só tem que lembrar dessas coisas bem direitinho, né? Mas ele dá esses valores aqui. Se ele dá, é só aplicar essas condições. Aqui, R é igual a 10K, viu? 10 mil. Né? Aí aqui tem 1 vezes 10 a menos 6, e aqui tem 10 a terceira, né? Ou é 10 a menos 3, o L. Qual o valor de ômega zero? Você tem que olhar quem é o ômega zero e calcular, em termos do ômega zero aqui na equação diferencial, né? Porque o que foi que aconteceu? Você resolveu a equação diferencial, tá aqui a equação diferencial, né? A solução. A solução vai ser da forma. Repare que um M é zero, né? Um dos M é zero. Então, o teu Q de T, quando um dos M é zero, você tem primeiro uma constante, C1. Aí depois você vai ter mais E elevado a menos gama T, vezes uma constante C2 cosseno de ômega T. Não é nem de ômega T, né? Dá para dar cosseno, isso aqui tem que ser... isso aqui tem que ser, como é que se diz? Complexo, né? Esse termo aqui tem que ser complexo para ser oscilante. Ou seja, esse gama aqui tem que ser menor do que o ômega ao quadrado. Você teria que calcular sempre, né? Quem é que seria ter o ômega, que é 1 sobre L vezes C, e ter o gama, que seria 2 vezes gama, seria 1 sobre RC. Aí daí tu calcula, e aí você teria esse tipo de solução, C3, seno de ômega T, né? E esse daqui seria a frequência de oscilação, né? Esse daqui seria o fator que decai, né? Isso aqui seria a carga inicial. Beleza pura? Tá claro para todo mundo? Tá tudo jóia? Tudo beleza? E aí, pessoal, tá beleza? Tá beleza. Isso aí é mais com prática mesmo. Pois é, eu não acho que seja. O grande detalhe aqui é você montar essas, como é que se diz? Essas equações diferenciais, né? Montar e tentar resolver o sistema dessas equações diferenciais. Repara que eu fiz em termos de equações diferenciais. Por exemplo, esse cara aqui, ele deve ter usado um pouco de física para resolver esse sistema, né? O sistema que a gente está trabalhando foi esse daqui, né? Foi esse daqui. Aí ele vai lá e escreve, ó, I1, I2, I3, ele escreve as resistências, escreve as equações diferenciais, monta as equações diferenciais, está aqui o gama e está aqui o ômega zero. E depois só faz calcular.
coisa que a gente fez também, né? Certo? Só que isso aqui a gente colocou 2 gama, não foi? Foi. Mas quando tem que ver como é que o livro define esse gama aqui, tá? Se o gama é igual a esse daqui, da equação diferencial, aí você já tem. Você só vai substituir, você tem um resultado. Belezinha, pessoal? Todo mundo entende isso? Tá de boas? Entendi. Professor, eu estava estudando o livro do Zio hoje de manhã, e ele, em nenhum momento, ele trata disso que o senhor explicou aí. Tanto que, isso aí que o senhor passou, até achei meio estranho, porque eu não. O Pois livro é, do ele Zio ele não só dá trata, uma página, ou é duas, ele não circuito. trata Hã? de sistema de equações diferenciais com circuitos. Por quê? Porque ele supõe que você tem que saber circuito, os elementos do circuito, como é que dá o potencial, para depois escrever as equações diferenciais. Então, ele dá um negócio mais simples possível, que é um negócio em série. Mas lá no capítulo 4, ele fala do sistema, o sistema Exatamente. de equações diferenciais, né? Então, tu tem condição de resolver o sistema de equações diferenciais. Agora, qual o detalhe? É saber montar o circuito, não é? Eu digo que ele. Uhum. É, Sei que você ia dizer outra coisa. Mas, enfim. Aí tem essa outra parte aqui que eu... eu ia dizer que é porque Ah, tô escutando. eu ia dizer que ele não aborda nem nos exercícios, nem na explicação, é, circuitos em série, em paralelo, como o senhor passou. O livro do Zio, né? Isso. Pronto. Mas veja, eu acabei de dizer para você que isso aqui é só uma aplicação. O circuito está em paralelo, ou o circuito não está em Uhum. paralelo, ou você tem vários circuitos acoplados um no outro, formando diversas malhas, o que você está fazendo é montando um sistema de equações diferenciais. Né? É só isso que eu quero dizer, que você entenda. Que as equações diferenciais não é só um pequeno detalhe, né? Tem algo a mais, sempre tem algo a mais, sempre tem como você deixar mais real, sempre tem como você implementar alguma coisa, tá? Tanto é que ele vai falar de sistema não linear aqui, por exemplo, ele vai falar que quando você tem uma amostra, olha, um sistema massa-mola com constante elástica não constante. E olha o que é que acontece, né? Você muda a equação diferencial deixa de ser linear e passa a ter outro formato. E a solução dessa equação diferencial, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, né, que a gente vai resolver elas pelo método de séries, né? Então, ou então pelo método de Cauchy, Cauchy, como é o nome? Acho que é Cauchy mesmo, né? E aqui, por exemplo, do pêndulo, né, que você tem aqui uma função seno, só para pequenos ângulos que a função é linear, a equação diferencial é linear. Aí quando você tem um seno, como é que você resolve? Aí você pega essa função seno, transforma em série de Taylor, depois que você transformar numa série de Taylor, né, a função seno, aí você substitui lá, aí você vai ter uma equação diferencial linear ou não linear, né? Aí você vai ter as equações diferenciais dependendo dessa série, tá? Veja que para pequenos ângulos, né, quando der θ ao cubo, você está pegando números muito pequenos para θ ao cubo vai ser quase zero, né? Então, reduz a equação diferenciais a lineares, né? Linearidade, né? E assim por diante, repare, ele traz várias aplicações, tá? Essa parte do capítulo 5, ele traz várias aplicações que ele vai dizer para ti, olha, tu tem equações diferenciais em quase tudo, por exemplo, em lançamento de foguete, tu tem equações diferenciais, né? Com massa constante aqui, um negócio bem simplificado, mas se a massa for variável, né? Se você estiver perdendo outro tipo de sistema, então como é que você resolve essa equação diferencial, tá? Aí ele começa a colocar, ele não resolve nenhuma equação diferencial aqui, ele só está dizendo das possibilidades que acontecem em relação a você ter uma equação diferencial não linear, né? E você consegue, às vezes, usar a foi usar o método de Cauchy para poder reduzir, né?
Então, às vezes, você consegue reduzir. Ou então, diferencial exata, e você consegue reduzir. Aquele método de diferencial exato, coisa que a gente já viu. Aí você reduz a equação diferencial, ela fica mais bonita, você consegue, então, a solução, né? Mais bonita. Então, esse capítulo aqui, 5, final do capítulo 5, ele traz várias aplicações, são aplicações das equações diferenciais. E cada um desses exercícios aqui é uma aplicação. Você pode olhar que ele é uma aplicação, tá? É uma aplicação diferente aqui. Por exemplo, isso aqui é um sistema que ninguém consegue resolver ainda de forma mais bonita. Analiticamente, não. Tá? E assim continua, certo? Então, são aplicações e mais aplicações, mais aplicações, mais aplicações. Aqui é um sistema onde você tem aqui a força, né? Aqui você tem rotação, certo? Aqui você tem a rotação, você tem o torque. E aqui você tem parece ser mg, seno de θ, parece ser a força gravitacional, né? Então, você tem aqui uma força gravitacional no sistema, por exemplo, que provavelmente está em queda e está girando ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui, ó? A bed... tá rotacionando na vertical, no plano vertical, com a velocidade angular, né? Exatamente, você tem um sistema que está girando, e além de estar girando, você tem uma força gravitacional atuando no sistema. Aí ele escreve aqui que o somatório das forças é igual a isso aqui, né? Você teria aqui uma equação diferencial para resolver, tá? Que é uma aplicação, por exemplo. Enfim, galerinha, eu espero que tenha ficado claro as coisas aí para vocês. Com Moisés é um pouco diferente o livro do Moisés, né? Oi, site não é encontrado? Porque ele dá a teoria da física, né? Então, Eu baixo depois pelo PDF Drive. PDF Drive? Depois eu vou dar uma olhada. Vou parar aqui minha apresentação, tá? Para. PDF Drive. Beleza. Qual a página dessas malhas? Era a página 259, eu acho. 229. 229. Interromper aqui a gravação.